Oi gente, meu nome é Juliana. Estamos aqui mais um dia para ouvir uma palavra direta do coração do Senhor para o nosso coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1 em diante, onde diz: Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Nestes versículos, o salmista está nos relatando alguma das bênçãos para aqueles que temem ao Senhor. Aqui ele fala que aquele que teme ao Senhor, ele é feliz, pois a sua casa é abençoada, a sua família é abençoada, o seu emprego é abençoado porque ele teme ao Senhor. Ou seja, ele é obediente e fiel ao Senhor. No livro de Deuteronômio, o Senhor vai deixar duas listas. Uma lista de bênçãos recorrentes à obediência e uma lista de maldições recorrentes à desobediência. E o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra? Que todos aqueles que temem a Ele, que andam nos seus caminhos e que são fiéis ao Senhor, só traz para si bênçãos, só traz para si benefícios, ou seja, sermos obedientes e fiéis ao Senhor vai fazer com que mais bênção chegue para nós. Ou seja, ali no livro de Deuteronômio, se não me engano, vai dizer que aqueles que obedecem ao Senhor, eles não precisarão correr atrás das bênçãos. Bem pelo contrário, a bênção é que irá correr atrás deles e os alcançarão. Ou seja, aquele que teme ao Senhor, ele não precisa ficar correndo atrás da bênção o tempo todo, né? O próprio Senhor vai enviar a bênção e a bênção vai procurar aquela pessoa. Então, o importante é a gente obedecer ao Senhor. Nós somos fiéis ao seu mandamento, né? Jesus vai nos dizer que aquele que ama o Senhor, ele obedece ao seu mandamento. Então, que nós venhamos ser mais obedientes à palavra do Senhor, aquilo que Ele nos diz, que nós venhamos ouvir, nós venhamos obedecer, porque só vai nos fazer bem. A desobediência, pelo contrário, ela só nos faz mal, ela só nos faz quebrar a cara, ela muitas vezes nos traz maldições para a nossa vida, ela traz também enfermidades para a nossa vida, né? Porque se nós formos desobedientes, nós estaremos... Não estaremos sendo pessoas sábias, porque pessoas sábias elas são obedientes ao Senhor. Mas pessoas que não são sábias, elas costumam a desobedecer ao Senhor. É claro que nem sempre a gente consegue 100% ser obediente, mas que a gente venha se esforçar para ser cada vez mais e mais obediente ao Senhor. Em certo versículo, o salmista vai dizer: Senhor, me ajuda e me ensina a obedecer os teus decretos e teus mandamentos, né? O próprio salmista, ele pede ajuda para o Senhor, para ser obediente ao Senhor. E nós temos que ser assim também. Temos que recorrer ao Senhor todos os dias e dizer: Senhor, me ajuda a ser obediente a Ti, Pai. Me ajuda a Te obedecer, a fazer o que o Senhor me pede para fazer, Senhor. Porque a nossa carne, o nosso eu, ele não deseja obedecer ao Senhor. O nosso espírito deseja obedecer ao Senhor, mas o nosso eu, ele não deseja obedecer ao Senhor. Ele deseja fazer aquilo que ele quer fazer, o que muitas vezes é desagradar ao Senhor. Mas o nosso espírito, ele quer constantemente agradar ao Senhor. E por isso que nós devemos buscar o Senhor constantemente, pedindo obediência para Ele, para que Ele venha nos dar graça e a gente consiga ser mais obediente ao Senhor, porque assim mais bênçãos chegarão até a nossa vida, né? O Senhor tem prazer em abençoar aquele que é obediente ao Senhor. O Senhor ama todos, mas o Senhor tem prazer em abençoar aquele que anda nos seus caminhos, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que se preocupa em agradar a Ele, né? Então, que neste dia de hoje nós venhamos ficar com essa palavra guardada em nosso coração e venhamos ter em mente o quão importante e necessário é a gente obedecer ao Senhor, porque a nossa família toda é beneficiada quando nós andamos em obediência. Nós podemos ver isso com a história de Jonas. Jonas, ele é um profeta, que o Senhor chegou até Jonas e disse: Jonas, eu preciso que você vá até a Nínive pregar a palavra, falar as boas novas para aquele povo rebelde. E Jonas, ele ficou com medo porque o povo da cidade de Nínive era um povo muito mau, um povo com um coração muito maldoso. Então o que Jonas fez? Ele pegou e tentou fugir do Senhor. Ele pegou uma embarcação, um barco, e foi para o meio do mar para ir para outro lugar, para fugir do Senhor. Só que no meio do mar, Jonas estava dormindo lá embaixo, na parte de baixo do navio,
e começou a haver uma tempestade e ondas vieram fortes contra o barco para açoitar o barco. Então o pessoal que estava ali dentro do barco começou a ficar preocupado, eles começaram a jogar as suas riquezas, suas coisas tudo para fora, pro mar, para tentar fazer com que o barco não naufragasse. Então eles começaram a lançar sortes para ver o que estava acontecendo, qual Deus que estava causando aquela turbulência ali no mar. Então eles lembraram que Jonas estava dormindo e não estava ali com eles. E quando eles foram até Jonas, eles perguntaram: olha, de onde tu vem? De onde tu é? Quem é o teu Deus? A quem tu serve? E aí Jonas fala que ele era um servo do Senhor e que aquilo certamente estava acontecendo porque ele estava em desobediência ao Senhor. E falou assim para os navegantes, se vocês me lançarem fora do barco, a tempestade vai cessar. Ou seja, toda aquela tempestade estava acontecendo, todos aqueles homens dentro daquele barco estavam sofrendo por causa da desobediência de Jonas. E o que o Senhor está falando aqui? Quando nós estamos em desobediência com Deus, toda a nossa casa, todos aqueles que estão no nosso barco vão sofrer, vão perecer junto por causa da nossa desobediência. Se você não quer ver o seu marido, o seu filho, os seus pais perecerem, se volte para o Senhor, peça ajuda para Ele para voltar a andar em obediência, porque enquanto nós estivermos andando em desobediência, todos aqueles que estiverem conosco, todos aqueles que estiverem em nosso barco, também irão perecer. A palavra do Senhor vai nos dizer então que os navegantes eles pegam Jonas e lançam para fora do barco. E Deus então envia um peixe gigante e engole Jonas. E Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe gigante. E lá dentro daquela barriga, dentro do estômago, Jonas ora ao Senhor, clama ao Senhor, se arrepende de ter desobedecido ao Senhor, pede perdão, e o Senhor então leva aquele peixe até a beira da praia e faz aquele peixe colocar Jonas para fora. E então, quando o peixe coloca Jonas para fora, Jonas obedece à vontade do Senhor e prega lá em Nínive, e todo o povo se arrepende. O Senhor lança a sua misericórdia sobre aquela cidade. Poderia ter sido muito mais fácil se Jonas tivesse escolhido obedecer desde o começo, mas por não ter escolhido a obediência, ele teve que passar por toda aquela turbulência. Ou seja, o caminho da desobediência, ele é muito mais difícil e muito mais longo. Mais fácil e mais prazeroso nós andarmos em obediência ao Senhor. Então, essa é a palavra do Senhor para nós hoje, que nós venhamos sempre escolher o caminho da obediência, porque ela só vai nos trazer benefícios, é um caminho mais fácil e mais curto, e vai agradar muito o Senhor, vai nos livrar de muitos mal, de muitas maldições e de quebrar a cara muitas vezes, Se você gostou da palavra de hoje, curta, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Amém?